Você não precisa ter braços perfeitos para usar um vestido sem mangas depois dos 60. E, se durante anos fizeram você acreditar nisso, chegou a hora de desmontar essa mentira. Quantas mulheres negras deixaram de comprar um vestido que amavam porque, ao se olharem no espelho, a primeira coisa que enxergaram foram os braços? Não foi a elegância da peça, não foi a cor que iluminava a pele, não foi o caimento. Foram apenas os braços. E naquele instante toda a beleza do vestido desapareceu. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o problema está mesmo nos seus braços ou na maneira como ensinaram você a olhar para eles? Eu digo isso porque já passei dos 50, conheço as mudanças que o tempo traz para o nosso corpo e também conheço a pressão silenciosa que tantas mulheres negras carregam. A pele muda, a musculatura muda, o corpo ganha novas curvas. E de repente parece que existe uma lista enorme de roupas que dizem que já não são mais para nós. Só que essa lista nunca foi escrita pensando na nossa felicidade. Foi escrita para vender insegurança. Enquanto você acredita que precisa esconder cada marca do tempo, deixa de viver momentos que mereciam ser lembrados apenas pela sua alegria. Um almoço em família, um casamento, um passeio em um dia quente, uma viagem sonhada. Quantas lembranças deixamos de criar porque uma insegurança ocupou espaço demais? E existe um detalhe que quase ninguém comenta. Muitas mulheres compram exatamente o vestido que mais chama atenção para os braços, acreditando que ele vai escondê-los. Parece contraditório, mas acontece todos os dias. É um erro tão comum que quando você entender por que ele acontece, nunca mais vai escolher um vestido da mesma maneira. Hoje eu quero compartilhar 7 truques reais. Nada de promessas milagrosas. Nada de regras antigas que dizem o que uma mulher de 60 anos pode ou não pode vestir. São escolhas inteligentes, pensadas para mulheres negras maduras que querem se sentir elegantes sem abrir mão da própria identidade. Truques que valorizam o conjunto, respeitam as mudanças naturais do corpo e devolvem uma sensação que nenhuma roupa deveria tirar de você. A liberdade de se olhar no espelho e gostar do que vê. Mas antes de revelar esses truques, precisamos conversar sobre uma crença que talvez esteja impedindo você de aproveitar o melhor do seu guarda-roupa. Porque, acredite, o verdadeiro obstáculo não está no vestido, e pode ser que nem esteja nos seus braços. Antes de qualquer dica de moda, eu quero que você faça uma coisa. Seja sincera consigo mesma por um instante. Quando você experimenta um vestido sem mangas, qual é a primeira parte do seu corpo que seus olhos procuram? Se a resposta foi meus braços, saiba que você não está sozinha. E justamente aí começa o problema. Não porque seus braços têm alguma coisa errada, mas porque você foi treinada durante anos para acreditar que eles deveriam parecer eternamente jovens. Nós crescemos vendo revistas, novelas, propagandas e vitrines mostrando mulheres com corpos quase impossíveis. Braços lisos, pele firme, nenhuma marca do tempo, como se envelhecer fosse um defeito. Mas a vida real nunca foi assim. Especialmente para nós, mulheres negras. Carregamos histórias no corpo. Trabalhamos, criamos filhos e netos. Cuidamos da casa, da família e, muitas vezes, de todo mundo antes de cuidar de nós mesmas. É natural que o corpo mude. O que não deveria ser natural é sentir vergonha dessas mudanças. Porque existe uma diferença enorme entre envelhecer e abandonar a própria elegância. E muitas mulheres confundem uma coisa com a outra. Acham que, porque o braço perdeu firmeza, precisam esconder o corpo inteiro. Acham que não podem mais usar vestidos leves. Acham que precisam sofrer dentro de mangas compridas até nos dias mais quentes. Mas observe uma mulher verdadeiramente elegante. Ela não chama atenção porque tem um corpo perfeito. Ela chama atenção porque tudo conversa entre si. O vestido, os sapatos, a postura, o sorriso, o cabelo, os acessórios. O conjunto cria a imagem, nunca uma única parte do corpo. Esse é um dos maiores segredos da elegância depois dos 60. As pessoas enxergam primeiro a harmonia. Só depois percebem os detalhes. E isso muda completamente a forma como você escolhe suas roupas. Agora pense comigo. Você já entrou em uma festa e encontrou uma mulher lindíssima usando um vestido sem mangas? Provavelmente sim. Você ficou analisando os braços dela durante a noite inteira? Claro que não. Você viu o visual completo. Percebeu a presença. A maneira como ela caminhava.
O brilho do rosto. A confiança. Então, por que fazemos exatamente o contrário quando olhamos para nós mesmas? Por que somos tão duras com o nosso próprio reflexo? Esse olhar crítico faz você acreditar que precisa esconder tudo. E é justamente aí que muitas mulheres cometem o primeiro erro. Compram vestidos enormes, sem forma, sem estrutura, muito largos, pensando: assim ninguém vai notar meus braços. Mas acontece exatamente o contrário. Quando a roupa perde completamente o desenho do corpo, ela cria um efeito visual pesado. O olhar deixa de perceber elegância, passa a perceber volume. E isso não tem absolutamente nada a ver com o tamanho do seu corpo. Tem a ver com proporção. É por isso que o primeiro truque não está nos braços. Está na modelagem. Escolha vestidos que acompanhem suavemente o corpo sem apertar. O vestido não precisa marcar cada curva, mas também não precisa esconder quem você é. Existe um equilíbrio. Quando a roupa veste bem, o olhar percorre toda a silhueta. Quando ela é grande demais, o olhar para justamente onde você queria que ele não parasse. Agora vem o segundo truque. Preste atenção na cava. Esse detalhe quase nunca recebe atenção, mas faz uma diferença enorme. Uma cava muito aberta cria espaços desnecessários e pode dar a sensação de que a peça ficou grande. Já uma cava bem ajustada transmite acabamento. Organiza visualmente a parte superior do corpo. Não aperta. Não limita os movimentos. Ela apenas acompanha a linha natural do ombro. É um detalhe pequeno, mas detalhes pequenos fazem mulheres parecerem sofisticadas. Não porque são caros, mas porque demonstram cuidado. E existe outro elemento que muda completamente a imagem. O tecido. Quantas vezes você encontrou um vestido lindo no cabide e, quando vestiu, percebeu que ele marcava tudo? Isso acontece porque alguns tecidos não oferecem sustentação. Eles acompanham cada movimento do corpo. Já tecidos com um pouco mais de estrutura criam linhas mais elegantes. Não endurecem o visual. Apenas deixam o caimento mais bonito. Isso faz diferença principalmente depois dos 60. Não porque precisamos esconder o corpo, mas porque queremos que a roupa trabalhe a nosso favor. Outro detalhe importante é o decote. Muitas mulheres olham apenas para as mangas. Esquecem completamente do colo. E o colo é uma das regiões mais elegantes do corpo feminino. Um decote em V suave, um decote canoa ou um decote quadrado bem desenhado ajudam a equilibrar a parte superior. Eles conduzem naturalmente o olhar para o rosto. E quando o rosto ganha destaque, os braços deixam de ocupar o centro da atenção. Percebe como nada disso tem relação com esconder? Tudo tem relação com direcionar. Moda inteligente não tenta apagar partes do corpo. Ela organiza a imagem. Ela cria equilíbrio. Ela faz os olhos passearem pelo conjunto. É isso que mulheres elegantes fazem intuitivamente. E existe uma característica que nós, mulheres negras, podemos usar de maneira extraordinária: nossa pele. Uma pele negra bem iluminada por uma cor que favorece seu subtom tem uma presença que nenhuma manga comprida consegue substituir. Tons como verde esmeralda, azul profundo, vinho, terracota, ameixa, branco creme ou mostarda, quando combinam com seu subtom, fazem o rosto ganhar vida. E quando o rosto ilumina, toda a composição muda. As pessoas lembram da mulher, não do braço. Mas ainda existe um erro muito comum. Na tentativa de parecer discreta, muitas mulheres escolhem vestidos escuros, largos e completamente sem personalidade. Acreditam que assim estarão protegidas. Só que acabam desaparecendo. Elegância nunca significou desaparecer. Elegância significa aparecer do jeito certo. E existe um detalhe que consegue estragar até o vestido mais bonito. Um detalhe que faz muitas mulheres parecerem inseguras sem dizer uma única palavra. Quase ninguém fala sobre isso. Mas é justamente ele que separa um vestido comum de uma presença inesquecível. E é sobre esse detalhe que vamos conversar agora. Chegou a hora de revelar o detalhe que tantas mulheres ignoram. E talvez você até faça isso sem perceber. Você veste um lindo vestido sem mangas.
Olha no espelho. Gosta do resultado. Mas, no instante em que sai de casa, começa a cruzar os braços o tempo todo. Puxa o vestido para cima. Procura uma bolsa grande para esconder um dos lados do corpo. Coloca um lenço sem necessidade. Ou passa o tempo inteiro tentando descobrir se alguém está olhando para os seus braços. Percebe o que aconteceu? O vestido não denunciou insegurança. O comportamento denunciou. As pessoas raramente observam nossos braços com a intensidade que imaginamos, mas elas percebem quando estamos desconfortáveis dentro da própria roupa. E esse é o primeiro ponto que precisa mudar. Confiança não nasce porque o corpo ficou perfeito. Ela nasce quando você entende que não precisa pedir desculpas por existir. Agora vamos aos 7 truques que realmente fazem diferença. O primeiro é lembrar que o caimento vale mais do que o tamanho da etiqueta. Existe uma armadilha muito comum: comprar um número maior para esconder. Na prática, isso cria excesso de tecido, tira a definição da silhueta e faz a roupa parecer emprestada. Um vestido que acompanha o corpo com delicadeza transmite elegância muito mais do que um vestido enorme tentando esconder cada curva. O segundo truque é escolher tecidos que trabalhem a seu favor. Nem todo tecido leve é elegante. Alguns são tão finos que aderem ao corpo de forma pouco harmoniosa. Prefira materiais com um pouco mais de estrutura, que desçam naturalmente sem marcar cada movimento. Você não precisa de um tecido pesado. Precisa de um tecido inteligente. O terceiro truque é usar o decote para valorizar o rosto. Quando o olhar sobe para o seu sorriso, para seus brincos, para o brilho da sua pele, os braços deixam de ser o centro da composição. É por isso que um bom decote em V, um quadrado elegante ou um canoa bem desenhado costumam funcionar tão bem. Eles criam equilíbrio, não distração. O quarto truque é um dos favoritos de quem domina a elegância discreta. Invista em acessórios que conduzam o olhar. Um colar marcante. Brincos sofisticados. Uma pulseira bonita. Um lenço usado da maneira certa. Não para esconder, para complementar. Existe uma enorme diferença entre esconder uma parte do corpo e enriquecer o visual. Mulheres elegantes conhecem essa diferença. O quinto truque é escolher o comprimento certo do vestido. Quando o vestido respeita suas proporções, toda a imagem ganha equilíbrio. Para muitas mulheres acima dos 60, comprimentos próximos ao joelho, midi ou logo abaixo dele costumam criar uma silhueta refinada. Isso não significa que exista uma regra. Significa que proporção sempre conversa melhor com elegância do que exagero. O sexto truque é usar uma terceira peça apenas quando ela fizer sentido. Não porque você tem vergonha dos braços, mas porque ela complementa o visual. Um kimono leve. Uma camisa de linho aberta. Um blazer de tecido fresco em ocasiões mais formais. Perceba a diferença. A terceira peça entra por escolha, nunca por obrigação. Porque quando ela nasce do medo, você continua acreditando que existe algo errado com o seu corpo. E não existe. O sétimo truque talvez seja o mais importante de todos. Vista-se primeiro para você. Pode parecer simples. Mas quantas decisões você tomou pensando no julgamento dos outros? Quantos vestidos ficaram na loja porque imaginou alguém dizendo: "Ela já passou da idade"? Quem definiu essa idade? Quem escreveu essa regra? Porque a elegância verdadeira nunca perguntou a data de nascimento de ninguém. Ela pergunta apenas: essa mulher está confortável dentro daquilo que veste? Agora eu quero voltar ao erro que prometi revelar no começo. Lembra quando eu disse que muitas mulheres compram exatamente o vestido que mais chama a atenção para os braços? Esse vestido costuma ter 3 características. É largo demais. Não tem estrutura. E não cria nenhuma linha que valorize o corpo. A intenção era esconder. Mas o resultado foi aumentar visualmente o volume e apagar completamente a presença da mulher. Veja como isso é injusto. Durante anos, você acreditou que precisava esconder os braços, quando, na verdade, bastava escolher um vestido melhor. A diferença não estava no seu corpo. Estava na modelagem, na cava, no tecido, na proporção.
e principalmente na forma como você aprendeu a olhar para si mesma. Antes de terminar, eu quero lhe fazer um convite. Na próxima vez que entrar em uma loja ou abrir o guarda-roupa, faça um exercício diferente. Em vez de perguntar: será que meus braços estão bons para esse vestido? Pergunte: esse vestido valoriza a mulher que eu sou hoje? Percebe como a pergunta muda tudo? Ela tira o foco do defeito e coloca o foco na mulher inteira. Porque você é muito mais do que uma parte do seu corpo. Você é sua história, sua força, sua elegância, seu sorriso, sua caminhada, sua presença. Nenhuma dessas qualidades desaparece porque a pele mudou com o tempo. Muito pelo contrário, elas costumam ficar ainda mais bonitas quando são acompanhadas de uma mulher que finalmente faz as pazes com o espelho. Então experimente aquele vestido sem mangas. Fique alguns minutos diante do espelho. Observe o conjunto inteiro. A postura, o caimento, a cor iluminando sua pele, o brilho dos seus olhos. E só depois decida se ele realmente não combina com você. Há uma grande chance de descobrir que o vestido nunca foi o problema. O problema era a voz crítica que, por tantos anos, tentou convencer você de que precisava esconder um corpo que continua digno de ser visto. A verdadeira elegância não mora em braços perfeitos. Ela mora na mulher que entende que envelhecer não diminui sua beleza. Apenas muda a maneira de revelá-la. E quando você compreende isso, vestir um vestido sem mangas deixa de ser um ato de coragem. Passa a ser apenas o que sempre deveria ter sido, a escolha natural de uma mulher que conhece o próprio valor.